Marilene é casada com Sérgio, mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Após alguns anos da sua conversão, com o casamento em crise, Deus a chamou para iniciar uma trajetória absolutamente contrária aos planos que ela tinha, deixar o trabalho e voltar para casa. Eu era professora, né? Dávamos aula em português, depois educação infantil. Ficamos muito tempo trabalhando em escolas mesmo. E pouco antes de aposentar, faltando poucos anos, é que o Senhor nos chamou. E corajosamente eu obedeci, com muito medo, com muita angústia, com muito temor, né? De estar errando, de não ser aquilo. Mas o Senhor foi fiel porque Ele me mostrou que a minha presença na minha casa, naquele momento, era mais importante que qualquer coisa, que qualquer dinheiro que eu pudesse trazer para casa, que qualquer pessoa, por melhor que fosse, na minha casa. Então eu vim com esse papel mesmo de cuidar dos meus filhos e do meu marido. Marilene encarou o desafio de coração aberto. Ao obedecer, o Senhor começou a trabalhar e o lar passou a ser um ambiente de restauração e muito amor. O meu olhar se voltou para meus filhos e meu esposo, né? E foi restaurando os relacionamentos. Então, o afeto, o respeito, o carinho, o cuidado, né? Então, até então, eu não estava vendo meus filhos crescerem. E ali eu passei a ter um olhar muito atento sobre cada um, gastando tempo com eles, diálogo, conversa. Foi fundamental naquela época das minhas filhas, né, muito jovens, e meu filho ainda tão pequeno, tão carente dessa presença, né? E eu creio que Deus queria me ensinar isso, fazer em mim primeiro, para eu hoje ensinar as mulheres. Para Marilene, a maioria das mulheres tem dificuldade em abrir mão da carreira para cuidar da casa, uma atitude importante que pode mudar a história de uma família. A maioria das mulheres tem dificuldade. Elas têm dificuldade de abrir mão, nem que seja temporariamente, da sua carreira, do seu trabalho, para poder cuidar dos seus filhos e da família. E é necessário. Hoje eu não tenho dúvida disso, que ninguém pode substituir a presença da mãe e do pai com seus filhos. Eu quero deixar um legado para minha descendência. Eu quero que os meus netos, as minhas netas, elas saibam cuidar da sua família como bem mais precioso, porque a nossa família é o primeiro ministério, é o primeiro chamado. Muitas pessoas querem fazer algo para o Senhor e quer começar do final. É onde você está, é a sua casa, é a sua família. Senão não vai ser verdadeiro. Após alguns anos, ela viu se cumprir as promessas de Deus. Hoje, com 7 livros publicados, ela tem abençoado e transformado vidas, principalmente de mulheres e famílias. Dentre todas as obras, ela ressalta A Filha Amada, que já está na 5ª edição e vendeu mais de 15 mil exemplares. É um livro realmente arrebatador para o coração das mulheres. É um livro que tem características muito diferentes, assim. Eu não queria escrever uma biografia na primeira pessoa, mas eu queria falar algo a respeito da minha história. Então eu tive a graça de escrever na 3ª pessoa como narradora de uma história que se assemelha em 80% da minha, né? Então eu tive como base a minha própria história. Então eu tive liberdade com o personagem de criar a Filha Amada, que é um personagem que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer mulher, e encantou o coração das mulheres porque trata dessa angústia da mulher, né? Que ela tem uma identidade antes de ser esposa, namorada, mãe, serva, ela é filha amada. E Marilene deixa um recado para você ser edificado. Eu quero deixar para você essa palavra. Nada pode ser mais importante do que a sua família. Nenhum lugar do mundo pode ser mais prazeroso, mais edificante do que a sua casa. Edificar o lar tem um preço. Edificar o lar tem
um preço alto. Mas se você estiver disposta a pagar esse preço, por um tempo renunciar à sua própria vontade, seus próprios desejos, e você se doar, os frutos você vai colher, será maravilhoso. Então não tenha medo, dedique-se à família, porque os nossos filhos, a nossa descendência vai agradecer. Eu fiquei assim, uau, né? Eu fiquei observando esse testemunho, Ana, e queria que você conversasse conosco. Há situações, como no caso dela, onde ela realmente pôde, né, abrir mão de um trabalho para se dedicar à casa, o que hoje não é bem visto, né? Tipo, você não está fazendo nada, você só fica em casa? Só fica em casa, não trabalha. Isso, mas há outras mulheres que não podem fazer isso. E aí aquela capacitação que Deus dá para que ela possa trabalhar, possa ser mãe, né, possa educar, possa ser esposa. Fala um pouquinho para a gente, para essas duas mulheres, né, esses dois perfis que existem, porque tem aquelas que realmente podem, mas não valorizam, uma maneira até de incentivar também, né? Ela falou uma questão muito importante ali, é a questão de edificar a família, edificar um lar. A instituição mais importante que a gente pode ter na vida é a família. Então, se você não consegue conciliar emprego e família, você está deixando de participar de uma coisa, de construir o amor mais importante da sua vida, que é a sua família. E existem situações, por exemplo, ali ela disse que o preço a ser pago é um preço alto, né, para edificar essa família. Você já viu mulheres aí também, certamente, na sua carreira, pagando preços altíssimos dessa distância, né? Usando até a tecnologia, não é isso, Ana? Isso. É um cuidado, inclusive, até que se tem que tomar, porque eu já vi altas executivas que ficava 10, 15 dias viajando e falando, mas eu falo com os meus filhos todos os dias. Hoje é bom porque hoje tem Skype, tem WhatsApp, mas é importante também tomar cuidado até para que a tecnologia não substitua o nosso afeto. É verdade. Porque o nosso afeto, o amor é que constrói cidadãos melhores. Cidadãos melhores. Então, o amor, ele construindo um cidadão melhor, você tem um profissional melhor. Com certeza. Você tem um gestor melhor. Então, o equilíbrio na família, ele vai refletir também no mercado de trabalho. E para a gente fechar o nosso bate-papo, eu acho que é importante também você falar para aquelas, às vezes, que têm a disponibilidade, mas não tem vivido essa qualidade de tempo. Porque às vezes, por achar que está disponível, às vezes não aproveita aquilo. E a família, às vezes, pode acabar sendo um fardo, um peso, um motivo de frustração, Ana. Pois é, a questão de conciliar, a mulher tem que tentar conciliar. Eu acho que é importante também ter uma atividade externa, tá? Vivenciar, ter uma atividade que não seja só cuidar da casa e da família, vivenciar outras experiências também. Mas tem mulheres, por exemplo, que conseguem fazer isso dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Então, até conhecer também atividades que as mulheres possam desenvolver na sua própria casa. Agora, é questão também sempre conseguindo separar o que é profissional e o que é família, a hora que é para cuidar do profissional, a hora que é para cuidar da família. E uma dica importante é a questão da divisão das tarefas também em casa. Ana, quero te agradecer, muito obrigada, foi muito bom, né? Muito esclarecedor, saímos diferentes.